Olá, eu sou o pastor Adejarlan Ramos. Nós vamos estudar hoje a lição de número 7. Não retribua pelos padrões humanos. Esse é o título da lição que nós estudaremos hoje, dia 15 de maio de 2022. Nós estamos estudando nesse trimestre sobre os valores do reino de Deus, baseado no Sermão do Monte ou Sermão da Montanha. A lição de hoje está baseada em Mateus 5, 38 a 48. E nesta lição, nós devemos, durante a exposição da lição, avaliar que a vingança não é de natureza do reino. Precisamos também validar o amor como a expressão natural do reino e valorizar a busca pela perfeição na perspectiva do reino de Deus. Bem, todos nós temos, de uma certa forma, um senso próprio de justiça. Nós sempre recorremos a este senso próprio que nós temos de justiça. É uma visão particular, que nós temos a tendência de ter. Esse juízo costuma, segundo a nossa visão, requerer então de imediato a reparação de uma ofensa feita contra nós. Então, quando alguém faz uma ofensa contra nós, segundo o nosso senso próprio de justiça, nós precisamos retribuir. E essa retribuição precisa ser imediata. É o que nós chamamos, numa linguagem popular, de pagar na mesma moeda, pois esta é a reação natural do ser humano. Nós naturalmente reagimos desta forma. Jesus, no Sermão da Montanha, ele apresenta então para os seus discípulos, para seus seguidores, uma orientação, uma solução que parte de Deus, uma solução, portanto, divina, contra o famoso pagar o mal com o mal. Jesus apresenta nesse texto a renúncia ao direito da retaliação e ao dever do cristão, então, e a atitude também do cristão de amar ao próximo como a si mesmo. Estes são os princípios estabelecidos por Jesus aqui nesse texto. Nós já vimos em lições anteriores como o cristão deve proceder. Vimos que devemos ser relevantes no mundo, nós vimos também sobre o padrão ético do reino de Deus, nós vimos também sobre a questão do relacionamento pessoal do cristão, o compromisso que o cristão tem com a sua palavra, a conduta ético-sexual do cristão. Agora, nessa lição, Jesus aborda uma questão fundamental. Como é que o cristão ele se relaciona com os seus inimigos? Quando nós falamos inimigos, é porque pessoas podem se tornar nossos inimigos, Na realidade, o cristão por si ele não deve ter inimigos, mas há pessoas que podem se fazer nossos inimigos. Então, Jesus nesse texto ele trata exatamente dessa questão, que é uma área, inclusive, muito delicada da vida humana. É a questão relacionada à retaliação e ao relacionamento com os nossos inimigos. Bem, nesse texto, o Senhor Jesus nos diz: ouvistes que foi dito aos antigos, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. O comentário da nossa lição, na primeira parte, ele aborda, inclusive tem como tema, a vingança não é de natureza do rei. Ele faz referência à lei de Talião, ouvistes o que foi dito aos antigos, é o que o texto diz, olho por olho e dente por dente. Essa lei foi estabelecida e ela está registrada em Êxodo 21, 24, Levítico 24, 20 e Deuteronômio 19, 21. É interessante que você leia esses textos para os seus alunos, porque talvez muitos não estão afeitos e não conseguem estabelecer a relação disso que está no Sermão da Montanha com o Antigo Testamento. Então, a importância de você ler esses textos que eu acabei de citar no Antigo Testamento é para os alunos que não estão afeitos conhecerem o texto e também estabelecerem uma relação com o Antigo Testamento. Existem muitas pessoas que veem a relação do Antigo Testamento com o Novo Testamento de descontinuidade.
E não é esta a visão correta, a atitude correta em relação ao Antigo Testamento e o Novo Testamento. A relação do Antigo Testamento com o Novo Testamento é de continuidade. Então, nós devemos, logicamente, continuidade de forma progressiva, né? Nós vimos que a revelação de Deus ela não foi de uma vez, ela foi progressiva. Ela começou no Antigo Testamento e ela prossegue então no Novo Testamento até culminar no livro do Apocalipse. Então, nesses textos que nós acabamos de ler, ou que pelo menos nós citamos do Antigo Testamento, a lei então estabeleceu o padrão justo, né, como um princípio para limitar a retribuição que era justo. Foi por isso que foi dita a expressão olho por olho. O propósito era assegurar que a punição em casos civis fosse proporcional ao crime. Nunca essa lei foi estabelecida para sancionar o ato de retaliação pessoal. Desse modo, Jesus não fez nenhuma alteração do verdadeiro significado da lei. Ele estava apenas explicando e declarando o verdadeiro sentido, então, da lei. Então, essa lei, que é chamada do princípio de Talião, ela deveria ser exercida na esfera civil, para evitar, então, os abusos, né? E também ser justo, mas ela não tinha como objetivo as questões pessoais. Era isso que Jesus, então, quis estabelecer aí nesse texto. Então, a lei tratava apenas de uma norma para os tribunais civis, que desejavam, então, que não atuavam para que não fosse praticada, então, a vingança. A vingança poderia ser injusta, a vingança pessoal poderia ser desproporcional, a vingança pessoal iria acarretar, às vezes, mais ódio e iria criar um ciclo, então, de ódio. Então, ficava para a esfera dos tribunais civis. Foi por isso que foi estabelecido o olho por olho no Antigo Testamento. E foi que os fariseus fizeram? Os fariseus, eles fizeram uma má interpretação nesta lei e utilizaram essa lei do Antigo Testamento para justificar a vingança, para justificar a retribuição pessoal. E isso, então, descaracterizava o objetivo dessa lei do Antigo Testamento, essa lei de Moisés, né? E então Jesus corrige isso. A lei, inclusive, no Antigo Testamento, ela proibia a vingança pessoal. Isso está em Levítico 19, 18, Provérbios 20, 22 e também Provérbios 24 e o versículo de número 29. Bem, como é que o cristão, então, deve agir em relação a isso? O princípio estabelecido por Jesus aqui, né, é exatamente a renúncia. A retaliação, ela é inconveniente, né? A reação da pessoa, muitas vezes, de forma estritamente pessoal, inclusive instintiva, nós agimos às vezes por instinto, né? As agressões que nós sofremos, quando nós sofremos uma agressão, de forma instintiva, nós queremos reagir na mesma proporção ou numa proporção superior. De modo algum, Jesus estava fazendo a defesa da quebra de qualquer sistema jurídico que prevê a aplicação das penas correspondentes aos crimes praticados. Isso conforme a lei mosaica, conforme nós já vimos. Inclusive, isso está em Êxodo 21, versículo 24. Jesus se dirigiu, nesse caso aqui, especificamente aos súditos do reino, aqueles que pertencem ao reino de Deus, para mostrar para eles que a retaliação pessoal não é própria daqueles que seguem a Cristo. É aí que entra então a renúncia. O que é a renúncia aqui? A renúncia está relacionada a conter a nossa reação natural de pagar na mesma moeda quando nós somos agredidos. Já que a nossa tendência natural é de pagar com a mesma moeda, nós precisamos então renunciar. Renunciar, então, nesse caso, é conter a nossa reação natural de agredir e de pagar com a mesma moeda. Isso seria, então, a renúncia que nós estamos falando. Bem, a importância da renúncia. A renúncia ela é muito importante na vida cristã. Por que a renúncia é importante na vida cristã? Porque a renúncia é um componente do testemunho cristão.
Quando nós testemunhamos, quando nós agimos mão ou abrimos mão de determinados direitos que nós temos por causa do reino de Deus, nós estamos testemunhando a fé que nós temos em Cristo. É um testemunho de forma através dos nossos atos que nós de fato somos seguidores de Cristo e que nós de fato seguimos as orientações de Jesus e procuramos agir como Ele. Isso é, logicamente, um ato de fé. Uma pessoa renunciar é um ato de fé. Quando ele desce a retaliação, isso não é um ato de fé. É um ato vingativo, produto do seu ódio. É um ato em que ele quer retribuir com a mesma moeda porque ele está mostrando que ele não tem fé que Deus vai fazer isso, se isso deve ser feito. Mas quando um cristão age com renúncia, ele está então demonstrando fé. Deus é que é a pessoa para fazer isso, se ele achar que deve ser feito conforme a sua soberania. Nós então, neste momento, deixamos de utilizar as nossas armas humanas e nós então desenvolvemos um espírito nobre, um espírito então de um verdadeiro cristão. Qual vai ser a reação da pessoa, nossa inimiga, mediante isto? Certamente ela vai ficar desconcertada, ela vai neste momento refletir sobre a sua atitude, porque ela fez algo mal, ela esperava que certamente nós fôssemos retribuir, mas nós agimos como de fato seguidores de Cristo e não retaliamos. Isso vai desconcertar a pessoa, levá-la certamente a ter remorso e a refletir então sobre as suas ações, sobre os seus atos. Então, é o princípio então da renúncia que foi estabelecido aí por Jesus. Depois nós temos aí na segunda parte do comentário, o amor é a expressão natural do reino. O amor é a expressão natural do reino. Jesus disse: eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a vestimenta, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, e não te desvies daquele que quiser que lhes empreste. Vejam bem, então, o amor como expressão do reino. Jesus falou aqui sobre virar a outra face. É a expressão que Jesus utilizou aí nesse texto, né? Se alguém, então, te bater na face direita, então oferece-lhe a outra. É o que Jesus ensinou aí nesse texto, né? Quando nós somos esbofeteados, isso afeta de uma certa forma a nossa honra. A primeira reação nossa é utilizar a lei da retaliação, né? Mas isso não vai resolver nada. Jesus, inclusive, mostra que é impossível um cristão que faz parte do reino ter um coração cheio de ódio. O cristão deve ter amor. A sua atitude não deve ser de ódio, de desamor e de vingança. Quem tem o amor de Cristo, ele tem perdão, ele tem brandura, ele tem tolerância. Então a vingança não é um ato de coragem, a vingança não é um ato de quem é forte. O ato de quem é forte é exatamente o amor e a renúncia. É o que nós podemos aprender aqui dos ensinos de Jesus, nesse texto. Jesus também disse no versículo 43, ouvistes que foi dito aos antigos, amarás ao teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Logicamente, esse aborrecerás o teu inimigo era uma interpretação que eles davam à lei. Isso não faz parte do Antigo Testamento. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque faz o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se vocês amarem quem vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Os publicanos também não fazem o mesmo? Disse Jesus.
Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Então, o cristão deve, através desses ensinos de Jesus, as metáforas de Jesus, virar a outra face. O cristão deve fazer algo mais do que lhe foi pedido, do que lhe foi solicitado. Se pedir, então, se te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele 2. Enfim, se pedir, então, a vestimenta, larga-lhe também a capa. Isso mostra que o cristão, então, deve fazer algo mais, fazer uma coisa por alguém, fazer algo a mais. Essa é a atitude, então, do cristão que tem o amor cristão, o amor de Cristo em sua vida. E ele conclui dizendo: sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Então, Jesus, nesse texto, ele valoriza o amor. O amor, então, ele não é preconceituoso, o amor, ele não é seletivo. A gente vê isso claramente no versículo 46. Não devemos amar apenas os que nos amam, mas devemos também amar a todos, até aquele que nos odeia. Isso mostra, então, que o amor do cristão não deve ser um amor seletivo, ele deve amar a todos. Então, o amor do cristão não é preconceituoso e não é também seletivo. Ele ama a todos. É o que nós podemos aprender, então, nesse texto. Então, buscando a perfeição, como na terceira parte do comentário, como sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Logicamente, aqui, essa expressão sede perfeitos aqui estaria relacionado dentro do contexto, em relação ao amor. Assim como o amor de Deus é completo e é perfeito, o cristão também deve ser completo e perfeito em relação ao amor. O cristão deve, portanto, amar a todos e deve buscar a perfeição. Então, buscar a perfeição conforme Cristo, ser parecido com Cristo. Para isso, ele tem que mortificar a natureza humana, para isso, ele tem que cultivar o amor cristão. Para isso, então, ele tem que desenvolver as virtudes cristãs em sua vida, o fruto do Espírito, conforme disse o apóstolo Paulo na Epístola aos Gálatas. Então, esta é a nossa lição de hoje, Não retribua pelos padrões humanos, é o que nós aprendemos, então, aqui nesse texto. Sintetizando, nós podemos dizer que o padrão, então, de Deus, em relação ao nosso relacionamento com os nossos desafetos, deve ser de renúncia. Esse é o padrão de Deus. Renúncia aqui significa conter a reação imediata de retribuição do mal com o mal, que é tão comum entre nós, e essa atitude oferece, então, ao crente a oportunidade de testemunhar com as suas atitudes. Jesus também destacou aqui, neste sermão, a necessidade da imparcialidade, ou seja, fazer o bem a qualquer pessoa sem esperar qualquer recompensa ou troca. De acordo, então, com os ensinamentos de Jesus, tudo deve ser feito tendo como base o amor. O amor verdadeiro não é preconceituoso, não contempla apenas as pessoas boas e agradáveis, mas acolhe, inclusive, também os inimigos. Então, essas são as características de um autêntico súdito do reino, um servo de Deus, sempre submisso ao Senhor Jesus Cristo. Então, este é o princípio que deve pautar o nosso relacionamento com os nossos inimigos. Portanto, caro professor de escola dominical, caro aluno, aproveite essa oportunidade tão singular. Certamente é um tema que desperta muita atenção, E certamente poderá ter muito a participação dos alunos na classe. Mas não deixe de realçar as verdades bíblicas, as verdades da palavra de Deus. Explique o texto, explique o contexto. É importante que você explique pelos versículos, Se possível, certamente, versículo por versículo, e faça a devida aplicação do texto. Você pode tirar alguns minutos, quem sabe para algum aluno contar algum testemunho pessoal de como esses princípios de Jesus agiram na vida deles e os transformaram. Alguém talvez pode ter
ou relatar, né, um testemunho de como ele venceu esse desejo natural de retaliação e conseguiu desenvolver o amor cristão, né? Logicamente, não deve tomar muito tempo, você deve conter aí as palavras, né, ao que é objetivo, para que não seja tomado muito tempo, já que esse tema ele chama bastante a atenção. E aproveite também para orar com os alunos, aqueles que estão tendo algum problema nesta área com seus inimigos, e ore por eles, peça a Deus, através do Espírito Santo, que os ajude a seguir e a desenvolver esse aspecto dos ensinos de Jesus acerca do nosso relacionamento com os nossos inimigos. Lembre-se que talvez deve ter novos convertidos na classe, e por isso é importante você trabalhar os versículos, versículo por versículo, porque talvez muitos não estão afeitos e não têm contato constante, nunca tiveram contato com o texto bíblico em si. Não retribua pelos padrões humanos. Esta é a nossa lição, então, de número 7, dia 15 de maio. Não retribua, então, pelos padrões humanos. Que Deus o abençoe. Se inscreva aqui neste canal, compartilhe, deixe o seu comentário, para nós termos um retorno como nós estamos recebendo, como você está recebendo, então, os nossos vídeos. Que Deus o abençoe e até a nossa próxima lição.